Continuando o vídeo, conforme eu também tenho dois nomes, meu nome é Reinaldo Sérgio, portanto, eu posso ser chamado de Reinaldo, como também de Sérgio. Minha mãe também tem dois nomes, Maria Lúcia. Aqui aonde nós moramos, minha mãe é chamada de Maria. Lá em Niterói, onde minha mãe morou, ela é chamada de Lúcia. Então isso acontecia também lá no povo de Israel. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é que existia no povo de Israel uma lei que prescrevia por conta da herança, né? E para continuar o nome do falecido, a lei lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, dizia o seguinte: uma mulher casava-se com o marido. Esse marido morria, seja de doença, seja na guerra, sem dar descendência, sem ter filhos. A lei dizia que o irmão mais velho desse falecido deveria se casar com a cunhada e cumprir a obrigação de cunhado. Isso é chamado de lei do levirato. E aí, nessa união do irmão do falecido com a cunhada, que agora passava a ser sua esposa, sua mulher, o primeiro filho desse casal tornava-se herdeiro e filho legal do filho que morreu. Então, legalmente, ele era filho do que morreu, mas geneticamente ele era filho do irmão que se casou com a cunhada. Então essa é a terceira possibilidade que explica a diferença. Então por que no Evangelho de Mateus diz que é Jacó, o pai de Jesus, possivelmente esse Jacó seria o irmão mais velho, ou seja, aquele que se casou com a mulher, lá com a ancestral de Jesus. Esse irmão morreu. Possivelmente, Eli foi esse irmão mais novo do que faleceu, que se casou com a cunhada. E pela lei do levirato, esse irmão mais novo, ele deu descendência a seu irmão falecido. Portanto, explicando mais uma vez, esse filho legalmente era filho do irmão mais velho. E poderíamos inferir que tratava-se de Jacó. Mas, geneticamente, esse filho era filho de Eli. Possivelmente seria o irmão do falecido que se casou com a cunhada. Então essas são as possibilidades. E aqui nós estamos dizendo que não há erro nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Lucas. O que há são duas perspectivas distintas. A primeira perspectiva era a linhagem de Jesus a partir dos descendentes reis de Davi. Ou seja, dos descendentes de Davi que se tornaram rei e herdeiros do trono de Davi. E no Evangelho de Lucas, como Lucas, inferimos que ele aprendeu com a mãe de Jesus, que ele foi pesquisar com a mãe de Jesus, e aí ele trata da linhagem de Jesus por parte da sua mãe. E que Eli aqui não seria exatamente o pai de José, mas o sogro. Vejam que nem fala aqui que Eli gerou a José. O que fala é que Jesus ele era filho de José, de Eli, de Matate, de Levi. Então não diz que um é filho do outro, diz que Jesus era filho de José, de Eli,
vírgula de Matate, vírgula de Levi. E Eli aqui pode muito bem ser, no caso, o sogro de José, nessa primeira possibilidade, ou um outro nome dado a Jacó, olhando aí por perspectivas diferentes, ou o irmão mais novo de Jacó, né? Então, alguns autores defendem, por exemplo, que no caso esse Eli aqui não se trata exatamente do pai de José, mas se trata do pai de Maria, ok? Eu, particularmente, eu prefiro